E aí, meu amigo, minha amiga, beleza? Aqui é Leonardo Torres, professor de Direito Administrativo do Aprova Concursos, o curso online que mais aprova no Brasil. Melhores professores, modéstia à parte, melhores materiais didáticos, as melhores videoaulas, um banco de dados com questões de provas anteriores, um banco de dados praticamente infinito, para que você faça questões e veja lá a vida como ela é, como que a sua banca ela questiona a teoria na prática. Legal, gente, a proposta é a seguinte, ó. Hoje, neste momento, iremos analisar o edital, o conteúdo programático do Ministério Público da União para você que prestará o concurso público, você é um futuro técnico do MPU. Yes! Beleza, gente? Então, repito, hein? Iremos analisar o quê? Quais são as matérias, o conteúdo programático, lógico, dentro aí desse mundo paralelo que é o direito administrativo, para você que prestará o concurso público do Ministério Público da União, você em breve, em pouquíssimo tempo, um técnico do MPU, servidor federal, ganhando bem, viajando pelo mundo. Gente, outra categoria, outra estirpe. Beleza. E olha que beleza, gente. Olha que legal. Olhem que legal. Venham comigo aqui, ó. Olha a sede do Ministério Público da União, do MPU lá em Brasília. Olha que luxo, meu Deus do céu. A sua futura casa em breve, oxalá. E não se esqueçam do que, coleguinhas? O Ministério Público da União, o guardião da lei, o fiscal da lei, o Ministério Público também, ele protege lá os interesses difusos, coletivos. O Ministério Público, nesse caso o MPU, Ministério Público da União, ele é subdividido em Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do DF e Territórios e Ministério Público Federal. Então, olha, notem a gama de possibilidades aí de atuar no Ministério Público da União. Então, reiterando, MPU é subdividido em Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público do DF Territórios e o Ministério Público Militar. E você, em pouquíssimo tempo, será um técnico do Ministério Público da União. Outra categoria. Muito bem. Vamos lá então, meus amiguinhos, venham comigo aqui, ó. Lararará. Vamos aqui analisar o conteúdo programático, direito administrativo, Ministério Público da União. Gente, banca é a banca CESP ou Sebrasp, tanto faz. Minha opinião, se não for a mais, é uma das bancas mais consagradas, mais respeitadas do Brasil. Gente, banca seríssima, tanto que os principais concursos públicos, MPU, tribunais federais, Polícia Federal, PRF, a banca que sempre realiza é a banca CESP, banca seríssima. Respeita você que estuda, gente. Por que eu falo que ela prestigia quem conhece a matéria? Porque, infelizmente, cada vez menos, tá? Mas, infelizmente, algumas bancas ainda elaboram questões mal formuladas, com duas respostas, nenhuma resposta viável. Gente, isso praticamente você não vê lá em provas do CESP, banca seríssima. O índice de questões anuladas é um índice muito pequeno, tá? Uma banca que eu particularmente gosto muito. Legal. Então aqui está a sua futura casa, mais uma vez, vamos aqui dar uma espiadela nela, ó. Seu futuro lar profissional, lógico, se você for lotado lá em Brasília DF, legal, muito bem. Gente, vem comigo aqui, ó. Vamos lá então. Vamos tratar aqui dos temas que nos interessam, dentro aí do direito administrativo. Galera, só um toque importante. Se vocês notarem, os principais editais que pedem o direito, de praticamente impossível um edital que não peça o direito, ok? E praticamente impossível também um edital que peça o direito e que não peça o direito administrativo de mãos dadas com o direito constitucional. Eu sempre digo aos meus aluninhos queridos o seguinte: estejam bem, dominem as matérias principais, que você sempre encontrará em quase todos os concursos. Aliás, né, sempre quase não dá, mas enfim, conheça bem as matérias principais, que quase sempre constarão nos editais de qualquer concurso público. Eu elenco aqui algumas, por exemplo, ó, português, basicão, direito administrativo, basicão, direito constitucional, basicão. Se você estiver bem nessas matérias principais que você sabe que quase sempre constarão nos editais, você adequa o seu conhecimento para qualquer edital. Putz, diabos, macacos me mordam, publicou aqui o edital do Ministério Público da União.
Putz, legislação pertinente ao Ministério Público da União. Nunca vi na vida. Tudo bem, gente, só que se você estiver bem no português, aqui no direito administrativo, a nossa vibe, e no direito constitucional, você vai adequando o que você conhece para qualquer edital. Outro exemplo, publicou edital do IBAMA. Putz, eu nunca vi na minha vida direito ambiental. Beleza, só que se você está bem nas demais matérias, você focará no direito ambiental. Você vai na livraria, por exemplo, eu quero um resumo, eu quero uma sinopse, aprenda direito ambiental em 24 horas. Opa, é pra já daqui. E leia aquilo 35 vezes até a data da sua prova. Não, leia, né? E lógico, né, gente? Ler, quando eu digo, não é dar uma lida, e sim uma leitura um pouco mais reflexiva, fazendo lá um resuminho e tal. Bacana? Muito bem, então é isso aí, tá? Estejam preparados, conheçam bem as matérias principais, por exemplo, aqui o direito administrativo. Legal. E se vocês notarem, gente, os editais, aqui não importa a banca, tá? Banca FGV, Sebrasp, FCC, não importa a banca. Os editais, dentro aqui do direito administrativo, os temas são praticamente os mesmos. Princípios da administração pública, mas o que, gente? Atos administrativos, tema clássico, organização da administração pública, responsabilidade civil do Estado, poderes da administração pública. Dá a impressão que os editais é Ctrl+C, Ctrl+V. Por exemplo aqui, ó, no edital do Ministério Público da União para técnico do MPU. Aqui, ó, volta para cá então. Voltou para cá, opa, está aqui. Vamos lá, gente, ó. Por exemplo, aqui, ó. O primeiro ponto que o nosso edital pede é o tema poderes administrativos. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e o poder de polícia e o famoso uso e o abuso de poder. Galera, tema clássico do direito administrativo. Em nossas aulas, o que nós faremos? Iremos estudá-los, com certeza, mas daremos um foco um pouco maior no poder de polícia administrativa. Por quê? Porque, gente, de acordo com provas anteriores, digamos assim, ó, quando o tema é poder da administração pública, poderes da administração pública, mais da metade das questões sobre esse tema, elas versam sobre o poder de polícia administrativa. Então, eu tenho que dar mais atenção para o tema que mais cai. Nesse caso aqui, daremos mais atenção ao poder de polícia administrativa. Galera, estudo para concurso público, eu falo isso após 11 anos dando aula para concurso público. O que eu vejo cada vez mais, e isso é comprovado, estudo para concurso público é muito mais a qualidade do estudo do que a quantidade. Porque algumas pessoas estudam, sei lá, 5 anos e não passam, e algumas pessoas estudam 6 meses e passam. Será que, um é superdotado, o outro... Não, nada a ver. Na verdade, gente, o estudo é muito mais a qualidade. Por exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho que focar no que mais cai, então eu vou dar mais atenção para o poder de polícia administrativa. Só para relembrar. Vem comigo aqui, gente, ó. O que são poderes da administração pública, ou se você preferir, poderes administrativos? Gente, na verdade, são aquelas prerrogativas. Como assim prerrogativas? São certas vantagens que a lei confere à administração pública para que a administração pública atue com mais facilidade. São poderes que a colocam no patamar de superioridade se comparada a um particular. Por que o IBAMA, por exemplo, ele interdita uma indústria poluidora que despejava resíduos tóxicos no rio? Porque a administração pública tem o poder de polícia administrativa. Aqui em Floripa, e para quem é daqui, ou enfim, ou conhece a história, sabe disso. Nós tínhamos um barzinho, aqui próximo à Lagoa da Conceição, aliás, na Lagoa da Conceição, na Avenida das Rendeiras. Após algumas denúncias, foi constatado lá que aquele barzinho, ele vendia lá no seu sanduíche, ele oferecia como hambúrguer gourmet de carne. Só que a carne não era bovina, era carne de gambá do mato. Olha que legal, né? Gambá do mato. E aquele barzinho foi totalmente lá interditado. Por quê? Que a administração pública do município, ela pode interditar um barzinho que comercializa lá o hambúrguer com carne de gambá do mato. Gente, porque a administração tem o poder de polícia administrativa? Legal. E qual que foi a tese de defesa do proprietário? Não, na verdade não. Eu não comercializava a carne do bichinho. Eram os meus funcionários que tinham um paladar um pouco mais exótico. Tá bom, né? Mas enfim. Outro exemplo, ó. Por que lá no Ministério Público da União, no seu primeiro dia de trabalho, você com roupinha nova, né? Fazendo selfies e tal, por que o seu chefe, com certeza, delegará a você competências?
Porque na administração pública há o poder hierárquico. Por que a administração pública ela demite um servidor que abandona o cargo público? Porque na administração há o poder disciplinar. Muito bem. Por que o presidente da República expede um decreto, regulamenta uma lei? Porque na administração pública há o poder regulamentar. São vantagens, são prerrogativas que a administração pública possui, que eu insisto, que facilitam a sua atuação. A colocam no patamar de superioridade se comparada a um particular. Atenção, tem muito candidato, e se for o seu caso, não se acanhe, não se preocupe, estamos aqui para errar e aprender com os nossos erros. Tem muito candidato que confunde poder da administração com poder do Estado. Poxa, não confundam, não cometam esse erro, por quê? Poderes do Estado são os três poderes: executivo, judiciário e o legislativo. São poderes o quê? São poderes estruturais, orgânicos. Organizam, estruturam o Estado em três funções. Agora, poderes da administração pública não. São poderes instrumentais, instrumentos que a administração pública tem para atuar com mais facilidade. E só um toque importante, hein? Além de serem poderes instrumentais, instrumentos que a administração possui, são poderes irrenunciáveis. O exercício é obrigatório. E se você, agente público, não utiliza um poder da administração quando era necessário, responderá por isso. Talvez, inclusive em tese, até criminalmente, pelo crime de prevaricação. Ok? Legal, gente. Teteia, é muito fácil. Em nossas aulas, gente, o que nós faremos? Para começar a brincadeira, né? Para quem já tem aula comigo sabe disso. Eu tenho gente, quase uma tara sexual, tá? Quase que um fetiche por manuais caseiros. Eu quero que você tenha um manual caseiro bem organizado. Por quê? Primeiro porque para que você absorva conteúdo com eficácia. Gente, qual que é a forma menos eficaz para que você absorva conteúdo? Menos eficaz? Dar uma lida. Ah, vou dar uma lida. A gente for para dar uma lida, nem lê. Nem começa. Quais são as formas mais eficazes? Autoexplicação, como se você fosse elaborar uma aula para você mesmo, né? Você com você mesmo, que legal. E também o que, gente? Quando você coloca no papel o que você vê e o que você escuta. Beleza? Primeiro então, se você tem um manual caseiro, a absorção do conteúdo muito mais eficaz. E segundo por quê, gente? Manual caseiro, você dá um rolê por toda a matéria, relembrando e fixando os pontos principais em pouquíssimo tempo. Ai, meu Deus, eu vou ter uma semana para a prova. Eu não vou ter o tempo hábil de ler um livro com 1000 páginas. Com certeza não. Agora, se você tem o seu manual caseiro, bem organizadinho, com mapas mentais, mnemônicos, bem visual, o que você fará? Vai lá no seu puff, no seu puffão, no seu puff, vai deitar no seu puff e vai lá estudar na reta final pelo seu manual caseiro. Você consegue o quê, gente? Rever os pontos principais em pouquíssimo tempo. E outro ponto, lógico, fundamental, que você faça as questões de concurso público, nesse caso aqui, banca CESP, SEBRASP, para que você veja a vida como ela é. Como será que o CESP questiona a teoria na prática? Beleza? Legal, gente. Nossas aulas são aulas bem dinâmicas. Eu até peço desculpas se porventura eu me exceder nesse dinamismo, mas são aulas bem dinâmicas, bem legais. Faremos juntinhos nossos manuais caseiros. É mais trabalhoso? Lógico que é. Seria muito mais fácil, gente, e sem criticar quem age assim, tá? É opção minha, opção didática minha. Mas seria muito mais fácil eu, colocar tudo aqui em slides e passo o slide e vou lendo. Muito mais fácil. Só que eu não quero facilidade, eu quero resultados. Por quê? O seu sucesso é o meu sucesso. Um outro exemplo que eu dou, aqui numa prova também, eu fui convidado e leciono para a turma que presta lá o exame de ordem, OAB, beleza. Na segunda fase da OAB, são peças processuais e algumas questões discursivas. Então o candidato ele escolhe uma área, por exemplo, direito penal, por exemplo, direito civil, por exemplo, direito administrativo, dentre outras áreas, e com base naquela área escolhida, o que a banca traz, a FGV? Traz um caso-problema e você deverá resolver aquele caso-problema como se fosse um advogado. Você vai ingressar com a petição cabível, com a peça necessária. E dentro do direito administrativo são várias peças possíveis. Contestação, recurso de apelação, mandado de segurança, habeas data, dentre outras milhares de peças. Em nosso curso da OAB, o que eu faço? Segunda fase, eu confecciono, gente, à mão, letra de mão, uma letra redondinha, tá? Eu confecciono à mão, peça por peça, eu e o candidato juntinhos, coladinhos. Por quê, gente? A absorção do conteúdo é muito mais eficaz. Seria muito mais fácil
trazer no slide, só que esse não é o meu estilo, tá? Sem criticar quem age assim, por favor. Cada um tem o seu estilão de aula, beleza? Legal. Vamos lá, gente. Outro ponto também que consta em nosso edital, você é o futuro técnico do Ministério Público da União, técnico do MPU. Olha que beleza. Imagina você, né? Aquela paquera lá, o seu futuro crush em potencial, né? Aquele primeiro encontro. Ela ou ele pergunta, ou ele e ela, enfim, não importa. E aí, o que você faz? Você faz peraí que eu vou gaguejar. Dá uma gaguejada. Sou um servidor do Ministério Público da União. Oh, que beleza, hein? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Vamos lá. Servidor Público Federal do Ministério Público da União. E aí? Ó, que beleza, hein? Vamos lá, gente. Vem comigo aqui, ó. Noções de organização da administração. Administração direta, indireta, centralizada e descentralizada. Professor, é um tema divertido? Não é não. Tem escolha? Não tem. Então vamos encará-lo com muita alegria. Mas, professor, não dá para encarar, é um tema muito técnico, muito chato. Gente, não é que não dá para encarar, tem que encarar. Se você entender que não dá para encarar, repense a vida, para por aqui, nem continua. Por quê, gente? Tem que saber tudo. Por exemplo, aqui, ó, noções da organização administrativa. Em nossas aulas, o que eu explicarei para vocês, gente? Que a administração pública, ela tem uma divisão vertical, onde ela é fragmentada em níveis, administração federal, estadual, municipal e distrital, e que também a administração pública, ela tem uma divisão horizontal. E na divisão horizontal, de que forma que a administração pública é fragmentada, dividida? A administração direta, centralizada, e a administração pública indireta, descentralizada. O que nós notaremos em nossas aulas? Que na administração direta, a administração direta, centralizada, é formada pelos órgãos públicos que integram os entes centrais, órgãos da União, órgãos estaduais, órgãos municipais e órgãos distritais. E a administração pública indireta, que é uma das formas de se prestar uma administração pública descentralizada, é formada por entidades públicas com personalidade jurídica própria. Autarquias, por exemplo, o IBAMA, fundações públicas, por exemplo, a FUNAI, a FUNASA, a FUNASA é a Fundação Nacional de Saúde. Eu fiz estágio em 2001. Legal, faz tempo, hein, gente? Eu fui campeão de mini sinuca entre os estagiários, olha que legal. Temos as empresas públicas, por exemplo, Correios, e também as sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. Gente, super bacana. É um tema técnico? É um tema técnico, mas é o tipo de tema que, se você conhecer bem a essência do tema, o filé do tema, eu tenho certeza que você terá sucesso. E conte comigo para que você tenha acesso a esse filé do tema, ok? Professor, o curso preparatório basta? Galera, lógico que não, né? Sejamos aqui sinceros, somos amigos. Sinceridade, sinceridade. Gente, lógico, o curso preparatório, somente ele não basta. Na verdade, o diferencial, quem faz é você. Vai depender muito mais de você do que de mim. Das suas horas insulares de estudo, você com você mesmo. Curso preparatório, ele é fundamental, uma orientação direcionada e tal. Só que a diferença quem faz é você. Gente, e concurso público, para que você seja aprovado, não tem que estar na média, não, tem que estar acima da média, porque mediano, enfim, várias pessoas chegam, só que tem que estar acima da média. É fundamental que você faça o que os seus concorrentes não fazem. Então, pense nisso, tá? Legal, e conte comigo para que você seja aprovado. Outro tema clássico dos clássicos, mais clássico que aquele episódio lá do Chaves em Acapulco, né? Que é um episódio clássico do Chaves. Aqui, gente, ó, agentes públicos. O que são agentes públicos? Quais são seus hábitos? Onde eles moram? Aqui, agentes públicos, ó, espécies, classificação, diferenciação entre cargo, emprego e função públicos. Legal. Gente, o que nós notaremos? Que o agente público é todo aquele que exerce uma função pública, tá? Para nós administrativistas, o que é o agente público? É todo aquele que exerce uma função pública. Não importa como, remunerado, de grátis, eleito pelo povo, nomeado pela tia, apesar que nem poderia, né, ser nepotismo, mas enfim, não importa como, aprovado em concurso, eleito pelo povo, nomeado livremente, remunerado, não importa. Se você, mesmo que precariamente, por alguns instantes, exerceu uma função pública, naquele momento você foi um agente público. E o que nós notaremos em nossas aulas? Que nós temos várias categorias de agentes públicos, agentes políticos, agentes honoríficos, militares, particulares em colaboração com o Estado,
e também os agentes administrativos. Na verdade, gente, qual que é a categoria de agente público que principalmente nos interessará? É a categoria de agente administrativo. Por quê, gente? Os agentes administrativos, eles têm uma relação profissional com o Estado. E entre eles há uma flagrante relação de hierarquia. E quem são os agentes administrativos? Servidores públicos que ocupam um cargo público, você em pouquíssimo tempo, os empregados públicos da Petrobras, Banco do Brasil, que exercerão um emprego público permanente, por mais que não tenham estabilidade, legal, e também os servidores temporários, que serão contratados com ou sem concurso público, numa situação de excepcional interesse público. Beleza? E lógico, dentro aqui desse contexto, também nos interessa uma lei. Que lei? A Lei 8.112 de 90, aliás, a Lei 8.000, vai falar assim, a Lei 8.112 de 90, não, né? A Lei 8.112 de 90, ponto, que é o Estatuto, o regime jurídico dos servidores públicos civis federais. Mas, professor, calma lá, para tudo. A Lei 8.112 de 90, a Lei 8.112 de 90, poxa, ela tem 253 artigos, humanamente impossível. Galera, estude a qualidade, não a quantidade. Eu tenho certeza, ó. Se desta lei você conhecer bem 3 pontos, logrará êxito. Quais são os pontos? Provimento de cargos, como que a administração preenche um cargo vago, artigo 8º e seguintes da lei. Mas o que, gente? Direitos e vantagens, artigo 40 e seguintes da lei, beleza? E também o regime disciplinar. Artigo 116 e seguintes da Lei 8.112 de 90. Não perca tempo, estude o que cai. O que cai? Gente, eu não sou a mãe de Iná, mas você, com base em provas anteriores, você vai ter uma ideia, um norte, e vai verificar quais são os pontos principais e focará neles, ok? Muito bem. Outro tema que nos interessa também, esse tema eu gosto muito, ó. Os meios, as modalidades de controle da administração pública. Galera, o que é o controle da administração pública? São instrumentos que viabilizam a sua fiscalização. E temos várias modalidades. O controle administrativo, onde a própria administração fiscalizará a si própria. Temos o controle legislativo, onde o poder legislativo ele também fiscaliza a administração pública. Ou um controle político, uma CPI, por exemplo, ou um controle financeiro, auxiliado pelo Tribunal de Contas. E temos também um controle judicial ou jurisdicional. O que nós notaremos em nossas aulinhas? Que o Poder Judiciário, desde que provocado, ele também fiscaliza a administração pública. Peço desculpas, tá? O Poder Judiciário, ele também fiscaliza a administração pública desde que provocado. Atenção por quê? O Poder Judiciário, aqui no Brasil, ele só atua mediante provocação, gente. Para que o Poder Judiciário fiscalize a administração pública, é fundamental que ele seja provocado. Aqui no Brasil, o Poder Judiciário não age de ofício. Calma lá então. Para que eu busque um controle do Poder Judiciário frente à administração pública, é fundamental que eu o provoque. E como que eu provoco o Poder Judiciário? Você ingressará com uma ação judicial e pedirá que o Poder Judiciário fiscalize a administração pública. Normalmente, quando a fiscalização judicial é da administração pública, você se valerá de remédios constitucionais. O que são remédios constitucionais? São ações judiciais previstas na Constituição Federal que viabilizam o controle judicial da administração pública. E para cada ilegalidade que a administração pública pratica, existe um remedinho. Habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, para os íntimos ação pop, mandado de injunção, dentre outros. O que nós faremos em nossas aulas? Eu farei uma blaster, uma mega tabela, onde iremos diferenciar o quê? Trazer as características, semelhanças e também as diferenças de cada remédio constitucional. Teteia, mastigadinho para vocês. Vamos lá, gente, ó. Esse tema aqui é clássico demais. É muito clássico, gente, ó. Ato administrativo, gente. Ato administrativo. Gente, nós notaremos que a administração pública, quando fala, ela pratica um ato administrativo. Então, por exemplo, ó, o seu termo de nomeação publicado em Diário Oficial. Yes! Chupa! Yes! Meu termo de nomeação. Gente, o termo de nomeação é um ato administrativo pelo qual a administração preenche um cargo público vago, indicando quem é o ocupante. O seu termo de posse é um ato administrativo, é o ato pelo qual você se torna um servidor público. Posta um selfie no Instagram, 2 curtidas, você e a sua mãe.
Não se espante, porque as pessoas querem vê-los bem, mas nunca melhor que elas, tá? Então, de repente, na sua posse lá, fez um selfie, postei no Insta, só eu curti, eu curti a minha mãe. Normal, né? O sucesso, não são todas as pessoas que conseguem assimilar o sucesso alheio. Mas enfim, né? Cada um na sua caminhada, na sua evolução. Então iremos aqui estudar os atos administrativos, iremos conceituá-los, legal, verificar quais são os elementos, e tem macete do MC Off, os atributos, lá o TIEPA, a classificação, as modalidades, show de bola. Também iremos estudar o que, gente? A lei do PAF. Lei do PAF gente, essa lei aqui, ó, Lei 9784 de 99. É a lei que rege o processo administrativo federal. É a lei que rege o processo administrativo federal, é a lei do PAF, gente. Esta lei aqui, ela vai regular o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. É mais um exemplo de tema que não tem que conhecer tudo, a lei inteira, não. Quais são os pontos principais, ó? Que despenca em prova. Direitos dos administrados num processo administrativo federal, os deveres. Mas o que, gente? Outro ponto que despenca em prova, ó. Competência para a prática de atos administrativos, lá nos artigos 11 ao 17. Outro tema importantérrimo. Em que situações que a administração ela deve motivar um ato administrativo, justificar a sua prática? E outro ponto que também despenca em prova, dentro aqui da lei do PAF, ó, são os artigos 56 ao 65, que vão tratar de que tema? Recursos administrativos. Qual que é o prazo que você tem para ingressar com recurso administrativo? Qual que é o prazo que a autoridade tem para julgá-lo? É muito fácil. E por fim, olha quem apareceu, sempre ele, reluzente, feliz, radiante. Aqui é o tema, responsabilidade civil do Estado. Ou seja, como que o Estado responde, se é que ele responde, por eventuais danos provocados por seus agentes a terceiros. Gente, o que nós notaremos em nossas aulas? Que de acordo lá com o artigo... Vou colocar aqui, ó. Minha cadeirinha aqui deu problema, voltou, legal. Esse tema, responsabilidade civil do Estado, é estampado aqui no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Gente, no Brasil, o que nós notaremos? Que a própria Constituição Federal prevê e estabelece que o Estado responderá sim por eventuais danos provocados por seus prepostos, por seus agentes a terceiros. Então, por exemplo, imaginemos uma cena hipotética, um policial rodoviário federal, numa viatura, ele atropela um transeunte numa BR da vida. Responsabilidade civil da União. A União indeniza a vítima e depois se volta contra o agente público. Gente, em nossas aulas iremos aí destrinchar esse tema. E você pergunta, professor, eu li em algum lugar que num passado o Estado ele não respondia por eventuais danos provocados a terceiros. Verdade. Na Idade Média, qual que era a máxima? The king does not wrong. O rei nunca erra. Se você, súdito, coitado, fosse vítima de um dano provocado pela corte, você jamais seria indenizado, porque o rei nunca errava e deveria torcer ainda para não ser enforcado em praça pública. Só que isso muda. Em meados de 1870, faz tempo, lá na França, em Bordeaux, na França, uma jovenzinha com 5 aninhos, a Agnes Blanco, ela brincava num parquinho, lá no Gira-Gira, na França, em Bordeaux, e do parquinho ao lado passava lá uma linha férrea, legal. E uma locomotiva que conduzia vagões da Companhia de Manufatura de Tabaco de Bordeaux, que era uma entidade pública francesa. Aquilo descarrila, houve um descarrilamento e um dos vagões atinge quem? A pobrezinha Agnes Blanco, que teve a perninha amputada. Calma lá então. Um agente público, na condução de uma locomotiva, de uma entidade pública francesa, ele provocou danos morais e estéticos, no mínimo, a uma garotinha. Até aquele momento o Estado ele não respondia por nada. Só que eles não contavam com o seguinte, o pai de Agnes Blanco era um advogado chiquérrimo, conceituadérrimo, um advogado porreta, o Jean Blanco. O Jean Blanco, danado, ele ingressou com uma ação judicial e com seus argumentos robustos, infalíveis, ele convenceu o poder judiciário francês de que, poxa, calma lá, se o Estado presta um serviço público e eventualmente provoca danos a terceiros,
o mínimo que se espera é que o Estado responda por isso. Ou seja, quando que nasce o tema responsabilidade civil do Estado? Com o atropelamento de Agnès Blanco em Bordeaux, na França, em meados de 1870. Tudo bem, gente? É um tema super bacana. E esse tema aqui, ó, em que pese o fato de ser um tema do direito administrativo, a base dele é constitucional. Tudo bem, gente? Então, eu quero vê-los em nossas aulas, ok? Um beijo no coração, muito obrigado aí pela paciência, um forte abraço, bons estudos e até as aulas. Valeu!